empreendedor, apesar de ser empresário, mas é empreendedor, porque, como o título da nossa live hoje é, pensa um bocadinho fora da caixa, não vai normalmente atrás da multidão, vai por sua cabeça, e hoje ele vem aqui transmitir um bocadinho da sua história, porque ele tem a sua história já de alguns aninhos que ele já saiu da escola e gostava que ele agora contasse um pouco da sua saída da escola, o que é que foi depois entrar no mercado de trabalho e também tentar realizar os seus objetivos, os seus sonhos, vamos assim, para se direcionar, pronto, para ter uma vida que ele realmente ambiciona e que deseja. Por isso, quero deixar esta perguntazinha a Pedro. O que é que foi sair da escola e deparar-se com o mercado que estava à tua frente, vamos assim? O que é que tu mais te fez confusão ou se esclareceu também? Antes de mais, boa noite a todos. Obrigado, Luís. Obrigado a todos aqueles que nos estão a ver em direto e aqueles que vão ver mais tarde. O meu percurso foi pautado, se calhar, se calhar por diferenças. Eu tive sempre alguma dificuldade em seguir alguns dos padrões no que diz respeito a sair logo da escola, ir para a universidade e tudo mais. Eu não fui logo para a universidade, eu preferi tirar um ano daquilo que os ingleses chamam de gap year. Eu assumi logo que precisava um bocadinho de respirar o mundo. Trabalhei nessa altura, trabalho de café, literalmente, servia ao balcão. Eu sempre tive muita facilidade na comunicação. Normalmente sempre me dei bem com as pessoas. E então acabei por foi talvez o meu primeiro contacto com o mundo de trabalho fora da escola. Então depois decidi ingressar na universidade e ingressei numa área completamente diferente daquela que trabalho hoje e diferente também da área que eu estudei, porque eu trabalho numa área completamente distinta daquela que eu estudei. Isto não deixa de ser engraçado, porque depois permite-nos fazer algumas perguntas retóricas, ou pelo menos pontos, entre ambição e se calhar sucesso laboral, não é? Eu primeiro entrei em Lisboa em Ciência Política e Relações Internacionais e eu faço hoje em dia, eu tenho uma empresa de consultoria na área da botânica e na área do paisagismo. Sou profissionalizado na área da horticultura há mais de 10 anos, há sensivelmente 10 anos e qualquer coisa. Sou autor, tenho uma coleção grande de orquídeas e faço vários trabalhos, sou formador também, faço workshops e vários trabalhos assim na área. E quando ingressei nessa altura em Lisboa, eu costumo dizer que quase pior do que não ter jeito para nada, ter jeito para muita coisa. E eu sempre fui um miúdo que gostava de muitas áreas e se calhar via-me perfeitamente em direito, como via também em medicina, e se calhar via-me como ilustrador, porque eu em miúdo desenhava imenso e adorava a ilustração científica e achava aquilo uma coisa extraordinária e muito honestamente, tivesse tido alguém na família que pegasse em mim nessa área, se calhar hoje em dia era o que eu faria. Ilustração científica é uma coisa que me apaixona imenso. E sempre fui muito esponja, sempre gostei muito de ouvir depoimentos diferentes, saber o que é que as pessoas fazem e sinto-me bastante. Entretanto, depois a vida de voltas, voltei para a Madeira onde me licenciei e confesso que licenciei-me na altura só para ter um grau de licenciado. Eu estava completamente desacreditado com o sistema de ensino em Portugal, achava que estava tudo feito e acho que está tudo um bocadinho assim mal feito até. Nunca pensei naquela ideia de ir para a universidade como a única forma de nos vingarmos na vida ou termos algum tipo de sucesso. Acho que isso é uma ideia não diria verdadeira, mas também não é dogma de todo. E aquilo que eu fiz essencialmente quando acabei o ensino superior, entretanto ingressei em mestrado no Porto, e foi aí que eu tive o meu primeiro contato com a Associação Portuguesa de Orquidofilia, que é uma associação sediada ali na Avenida da Boa Vista, no Porto. Eu já tinha as minhas plantinhas em casa e tudo mais, e fiz uns posts interessantes no Facebook e convidaram-me na altura para dar formação. Porquê? Eu era um miúdo novo da Madeira, no meio de um negócio de gente mais velha e muitas mulheres, obviamente me destaquei.
E aqui, se calhar, o primeiro ponto que eu gostava de definir para o qual, se calhar, eu tenho sucesso na minha área, é porque a verdade é que eu não sou mais um de vários expectáveis naquele tipo de negócio, mas acabei por já marcar um bocadinho pela diferença. E a coisa foi crescendo. A coisa foi crescendo ao ponto de eu dar formação desde Vigo, andava por Barcelona, Lisboa, Porto, Coimbra, nas exposições internacionais, ajudei na organização e fui curador da Exposição Internacional de Orquídeas do Porto, que é na Exponor, que é a maior exposição do género na Península Ibérica. E chegou o ano, portanto, o meu segundo ano de mestrado no Porto, em que eu tinha que fazer a dissertação e eu estava a fazer a minha dissertação na área cultural só que, portanto, eu estudei na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, muito virada para o estado da arte per si, e eu queria uma coisa mais prática, o que é a funcionalidade. E eu poderia ser um especialista em Annemarie Schwarzenbach, mas ok, o que é que vou fazer com isto? Na altura tinha sugerido apresentar a minha dissertação em planeamento cultural, algo um bocadinho mais para juntar a botânica também, porque quando falamos de plantas na Madeira falamos de cultura, e é aí que é um conceito que não é muito veiculado, que é o conceito de madeirensidade. Este palavrão não existe, mas existirá, não daqui a pouco tempo, que tenho a certeza que vai ser cunhado. E então o cultivo das plantas, o amor às plantas, era uma coisa que eu queria introduzir cá. Só que não foi possível, e então eu mandei aquilo tudo para o sítio mais longe, para o traseiro de Judas, ofereci uma orquídea à minha orientadora de dissertação e voltei para a Madeira. Meses depois editei o meu primeiro livro, convite do Presidente do Governo Regional da Madeira, sobre orquídeas, que foi orquídeas da seleção natural ao quase irreal, o cultivo de sucesso na Madeira. E de facto foi o meu primeiro livro. Teve uma aceitação muito boa. Eu não sou nem nunca quis passar por biólogo ou botânico, eu faço a ponte, eu sou alguém que começou nas orquídeas simplesmente de modo amador, e que depois tive visibilidade e tive a oportunidade de crescer a partir daí. No ano seguinte, tive a sorte de ser convidado também pelo European Orchid Council, que é a espécie da União Europeia das orquídeas na Europa, e hoje em dia sou auditor do seu trabalho e participo sempre nas reuniões, nas AGMs, as Assembleias Gerais, e temos grupos de trabalho extraordinários e muito bons. Daí para cá, eu comecei a ganhar dinheiro quando comecei a dar formação. Apercebi-me que nesta ilha, que é a Ilha das Flores, a Ilha da Primavera, a Ilha das Plantas, tudo mais, havia muito gosto, mas havia uma lacuna imensa no que diz respeito às oportunidades para se aprender mais sobre elas. Existe imensa gente com plantas em casa e que queria saber como cuidar delas, etc. Entretanto, tirei algo que me foi extremamente útil, que foi portanto, o curso de formador. O antigo CAP, que hoje é o CCP, Certificado de Competências Pedagógicas, e que me permitiu começar a dar workshops e formações na Cooperativa Agrícola do Funchal, que é uma instituição que cá existe, normalmente mais ligada ao setor agrícola, mas com produtos também para a jardinagem e tudo mais, e começámos muito envergonhados para perceber que afinal o mercado era imenso, porque estávamos a planear 5, 7 pessoas para aí no primeiro momento, tivemos 49. Tivemos que fazer duas sessões para o mesmo tema, e tudo isto antes da pandemia, lá está. E por mês tínhamos 2 temas diferentes, cada tema tinha que ser repetido 2 vezes, porque eram imensas pessoas. E pronto, foi a minha primeira inserção assim no mundo do trabalho, onde comecei a ganhar dinheiro a fazer aquilo que gostava. Entretanto, depois começaram também a me chamar para workshops online a nível europeu e mesmo internacional, com os brasileiros também, porque os brasileiros gostam muito daquilo que é feito na Europa. Veem com algum entusiasmo aquilo que é feito na Europa. E depois disso, o passo natural foi a criar a minha empresa de consultoria. Hoje em dia tenho a minha empresa de consultoria Verde Retórico, faço trabalhos para o Governo Regional da Madeira, aqui neste momento para a Direção Regional da Agricultura,
E estou também frequentemente a trabalhar sempre com hotéis, com privados que querem efetivamente inserir as orquídeas no paisagismo e pronto. E é assim que aproveitei um nicho muito específico, porque a verdade é que o que eu faço é muito específico, e foi esse talvez o ponto crucial para o meu sucesso. Um mercado, um ponto muito, muito, muito específico, onde não existia ninguém a fazer algo semelhante, e eu acabei por aliar a minha capacidade de comunicação, que veio também já de bagagem pessoal, lá está, mas também da universidade, com o meu gosto. Eu profissionalizei-me no meu hobby, a verdade é essa. No que gostas mesmo, depois isso é de louvar, porque também quando saíste da escola, como a gente falaste um bocadinho, também não fostes pela matemática que estava feita já de todos os que estudam e que seguem aquele trajeto do seu emprego. E porquê essa vontade de sair fora da caixa, vamos dizer, pensar fora da caixa? Porquê? Porque tenho a certeza alguns objetivos que têm para realizar nos dias de hoje e o que é que te fez fazer o que estás a fazer. Portanto, porquê pensar assim um bocadinho? Fora da caixa, vamos dizer. Sinceramente, acho que pensar fora da caixa, antes de se dizer pensar fora da caixa, eu acho que devemos pensar de uma forma introspectiva. Antes de ir para fora, eu acho que é preciso examinar o que está cá dentro. Acho que é o percurso normal ou mais essencial, pelo menos, para poder fazer um percurso basal e com sucesso. A perceber-me, primeiro de tudo, aquilo que não queria e, e porque pensar fora da caixa, podemos traduzir isso para pensar no não óbvio. Pensar o óbvio, aqui primeiro olhando para o outro lado, não significa que seja uma má escolha, mas existem vários aspectos de concorrência, sorte, mercado, que teremos efetivamente que lutar mais, não é? É muito limitado. E pois lá está. Porque até imaginemos que eu teria tirado sei lá, um curso qualquer de direito, por exemplo, tinha jeito para isso. Eu tenho 1001 advogados hoje em dia em Portugal, vários que têm situações um bocadinho mais precárias. Agora, que eu tive que esperar mais tempo até começar a ganhar, entre aspas, o dinheiro que eu mereço, tive. E porque é assim, eu vou ser sincero, algo que me custou de início é a questão da expectativa, porque nós estudamos vários anos, profissionalizamos, educamos, crescemos e tudo mais, e eu penso, ok, eu estudei 12 anos seguidos de ensino curricular, não é? Depois mais 3 anos de licenciatura, mais 2 anos de mestrado. Eu acho que não há um jovem recém-licenciado ou mestre que lhe agrada a ideia de entrar no mundo do mercado, no mundo do trabalho e receber o ordenado mínimo. E isto é efetivamente o que acontece na maioria dos casos. Por mais por mais que por mais que é aquela máxima melhor não receber pouco do que nenhum, é verdade, mas é de certa forma humilhante, Frustrante. porque é aquilo que nós investimos e à medida que vamos crescendo também vamos nos apercebendo quanto profissionais e tudo mais. Não é um percurso linear de tudo, mas eu apercebi-me que se calhar a única forma que eu tinha de efetivamente ser valorizado da forma que eu entendia que deveria ser valorizado, porque isso é uma questão de valor próprio e que nós todos temos que ter, efetivamente, tínhamos ou não, temos de ter noção do nosso valor profissional e não entrando por todos os outros valores, não é? Era virar-me para aquilo que eu gosto, para aquilo que eu acredito e obviamente para aquilo que eu sabia que poderia fazer percurso. E pensar fora da caixa foi única e exclusivamente a única forma. Não havia outra forma do que senão pensar fora da caixa. Pois, ir atrás lá está da multidão não é a melhor solução, não é uma boa solução, mas não é sempre a melhor solução. E também, como bem sabe, e andaste lá a estudar, eu, ou felizmente ou infelizmente, não percorri os meus estudos todos, porque na altura assim não era mais recomendado, e saí muito cedo. Não sei, mas quais serão os caminhos que às vezes hoje os estudantes terão que ter
quando estão nos estudos, se é preciso ter mais persistência, como tu bem falaste aí, não se vai logo ganhar dinheiro, mas se calhar investir mais em algum conhecimento diferente, ou assim, qual é a recomendação que deixas um pouco para os estudantes e que estão a acabar os estudos? Eu tenho várias recomendações, mas algo que eu queria que as pessoas se calhar pensassem é na multidisciplinaridade aqui. Não confundir sermos, de certa forma, capazes ou interessados por várias áreas com a polivalência que nos é pedida no mundo do trabalho, porque uma coisa é termos essa capacidade de gerir para todos os lados, outra é quando exigem que nós façamos tudo e mais alguma coisa recebendo por baixo. São coisas completamente... por exemplo, eu franzo logo a sobrancelha quando vejo algum anúncio de trabalho em que dizem que querem, sei lá, operador de jardinagem polivalente. Isso significa um trolha que se calhar faça o que lhe mandam e etc. Isto lê-se desta forma, é triste, mas lê-se desta forma, porque existe muita pouca valorização de vários trabalhos que são feitos em Portugal e que são essenciais, completamente essenciais. Felizmente a situação não é assim em todo o lado, e acho que, por exemplo, eu sei que eu já fiz, ainda recentemente tive a experiência de fui comentador do desfile da Festa da Flor da Madeira deste ano. Não fazia ideia de que ia fazer isso, foi ser uma coisa à última hora. Se me perguntarem se eu tenho jeito, eu sou sincero e sei que sim, que tenho jeito, mas se gosto de o fazer, não gosto. Isto é uma coisa que pode confundir muitas pessoas. Lá por sermos bons a fazer alguma coisa, não é necessariamente verdade que gostemos de fazer aquilo. E vice-versa, não é? Eu posso precisar de uma coisa, mas não ter jeito nenhuma nela. Aqui o conselho que eu dou é que sejam, é preciso pensar aqui em dois aspectos, essencialmente, que é estarmos satisfeitos no lugar que nós estamos e não detestar ir para o trabalho todos os dias, ou não detestar podermos fazer aquilo que estamos a fazer. Outra, completamente diferente, é se isso traz dinheiro ou não. Porque por muito bonito que seja a ideia veiculada de uma casa, uma cabana no meio da serra e tudo mais, acreditem que até aí arranjar uma forma de nos taxarem o pedaço de tudo e mais alguma coisa que nós tivéssemos por baixo. Daí que é preciso pensarmos as coisas com alguma clareza. E porque assim, eu sinto uma lacuna académico cá, até porque, e é algo que eu vou concretizar entretanto, que é de efetivamente licenciar-me em biologia ou em agronomia ou algo que de certa forma arredonde o, não tenho vergonha nenhuma de dizer, o muito conhecimento que eu adquiri ao longo destes anos, até porque, e a Paula saberá, porque também fui formadora, eu tive a honra de ser formador externo de um grupo que são hoje em dia técnicos jardinais e espaços verdes e que foram extraordinários, e algo que eu senti enquanto formador é que nós temos um peso imenso naquilo que deixamos como legado aos nossos formandos. E eu sentia um entusiasmo imenso na parte deles, porque aquilo que eu sempre alertei foi para a importância da função deles. Porque nós temos a tendência, já não tanto, e se calhar muitas pessoas não o pensam assim, mas o técnico de jardinagem e de espaços verdes, que é um nome bonito, digamos assim, para alguém que faz trabalho de jardinagem e de manutenção de jardins, de pensar como um trabalhador por baixo, não é algo assim, mas quando temos algo como o Jardim Botânico da Madeira, cuja cara literalmente depende do trabalho destas pessoas, acho que é extraordinariamente importante que nós valorizemos isso. E daí que o processo de cada um é diferente e nós sermos valorizados por pessoas que acreditem em nós é extraordinário e é importante. Eu tive essa sorte de ter várias pessoas que acreditaram no meu trabalho, e então, apesar disso, eu estou profissionalizado na área, mas não significa que eu não possa, posteriormente, tirar uma licenciatura, posso nem exercê-la. Mas acho que se eu já tenho o meu nicho para dinheiro, eu se calhar então posso, de certa forma, aprender aquilo
que eu gostaria de ter aprendido bem se não tive essa oportunidade, porque eu não posso voltar atrás no tempo e a vida dá voltas e para quem acredita em Deus, Deus escreve direito de linhas tortas, não é? No ditado. Ser otimista, ser positivo acima de tudo e ser muito grato pelas oportunidades e coisas que nos surgem, porque acho que todos crescemos com isso. Isso é fantástico porque disseste bem, temos de ser gratos por tudo aquilo que temos. Eu que não estudei sou grato porque não estudei, porque comecei uma atividade profissional, vamos assim, mais cedo, mas não por isso. O que eu, as dificuldades que eu tenho mais às vezes é por não aprender. Que era esta pergunta agora que eu te queria fazer. Portanto, o aluno agora que chega ao final das suas candidaturas, pronto, chega ao final dos seus mestrados, isto e aquilo, e depois não tem onde se integrar naquilo que aprendeu, quer dizer, pode ser frustrante, mas não. Ele certeza também tem algum aproveitamento daquilo que estudou, se não for para aquilo, para outra coisa. E perante o que aprendeu, ele tem sempre algo onde direcionar, onde se vai valer demais, por exemplo, do que aprendeu. Não é? E para realizar os seus objetivos, pronto, não é? Portanto, se não for na tua área, como tu bem falaste, se não for numa área que até gosto, mas nem tem jeito, pode ser numa outra área, como tu falaste, que se pode fazer, sabendo bem que tu tens jeito, não é que gostas, mas porquê? Porque o dinheiro é necessário. Exatamente. É preciso que não se sintam limitados. Exatamente. Eu acho que existe muito aquela ideia de que tudo tem um timing para ontem, e isto poderá ser verdade em algumas situações, mas isto parece um bocado clichê, mas eu gostava que as pessoas tivessem a oportunidade de ver isto, acreditassem muito, é que dá tempo para nós termos, para fazermos boas decisões. As boas decisões não têm que ser feitas à pressa, mas sim, sem dúvida. E que é a tal história. Eu sou, nesse caso, prova viva de que eu estudei coisas completamente diferentes daquelas que hoje em dia faço, mas acabei por casei-as de uma forma. Daí o nicho da especificidade, porque acabei por casar botânica com cultura, e por acaso foi engraçado, porque foi na minha primeira participação na exposição da Festa da Flor, em que na altura o presidente e a equipa vieram ter comigo porque um miúdo apareceu lá e teve os prémios todos das plantas, etc, etc. E falaram comigo e disseram que eu tinha estudado, e eu disse assim, não tem nada a ver com isto, com plantas, e disseram-me, pelo contrário, tem tudo a ver com plantas. E eu nunca vou esquecer dessas palavras, e acho que por daí que eu tenho hoje em dia conseguido casar essas duas áreas completamente diferentes. Pois, porque pronto, lá está, às vezes a gente aprendeu, não tudo o que aprendeu e que não se vai funcionar, que seja no lixo, vamos assim, não é, porque é sempre aproveitado o crescimento da pessoa e todo o conhecimento que adquire ao longo dos seus anos de percurso escolar, pronto. E também, hoje em dia, como estamos agora aqui, ligados pela nossa tecnologia, eu, por exemplo, sou da Madeira, agora estou na zona de Coimbra, temos aqui várias pessoas em vários pontos do país, temos madeirenses como tu e a Paula também, e qual é a vantagem para um jovem que estuda, se calhar não vai se direcionar para aquilo que queria ou que pensou, e o que é que as tecnologias o podem apoiar nisso? Depois, como bem falaste também, já das formações online, quer dizer, há aí uma parte em que a globalização nos está também a canalizar para outro caminho. Qual é a tua visão sobre isso? É assim, eu provavelmente penso que sou mais jovem deste painel que temos aqui de momento. Eu praticamente já nasci na tecnologia, eu sou de 90, mas gerações mais novas já, o berço deles já é a tecnologia, literalmente, ainda mais porque faço 32 este verão, e tenho noção que uma geração abaixo ainda mais embebida neste tipo de tecnologia está. Esse é o tipo de questão que quase já não faz sentido hoje em dia, porque se para nós poderá fazer algum tipo de sentido fazer esse tipo de pergunta, para os mais jovens essa pergunta já não existe. É a mesma coisa que perguntares a um peixe porque é que vives na água. Verdade seja dita, é mesmo isso que acontece. Eu acho que a tecnologia é um habitat, é um mundo à parte onde nós vivemos X horas por dia,
crucial, sem dúvida alguma, mais hoje em dia do que nunca, e cada vez mais tenho a certeza, mais não seja pela questão de que a pandemia cá trouxe do teletrabalho e da capacidade de estarmos todos ligados. As tecnologias para mim foram cruciais porque foram de facto aquilo que foram talvez a minha ponte. Aliás, se não fossem as tecnologias, neste caso as redes sociais, não tinham sabido o trabalho que eu fazia, da minha colação, e obviamente não tinha crescido a partir daí e teria tido muita dificuldade em me fazer valer. Até porque o trabalho que eu faço é essencialmente à distância. Não tenho necessariamente que estar num escritório, não tenho que estar num posto de trabalho físico, não preciso de uma fábrica, não preciso de uma oficina, nada disso. Aquilo que eu faço são relatórios de acompanhamento, obviamente tenho que ir aos sítios, fazer as coisas, quando dá para fazer aplicações das orquídeas nas árvores, em hotéis, obviamente sou eu que faço e tudo mais, mas as tecnologias não são sequer ferramentas. Eu acho que dizer que é uma ferramenta é muito pouco. É um meio. É um meio. É um canal, sem dúvida alguma, mas é um canal que não é um canal que se usa, é um canal onde vivemos. Aqui fazer um bocadinho uma distinção de uma ferramenta para um meio. E isto é uma situação que digamos, eu acho que as tecnologias, aquela fronteira que nós temos entre o nosso corpo, a nossa própria existência e o meio virtual deixa de existir. Eu acho que as tecnologias são uma extensão de nós próprios, até porque nós vamos ao nosso browser ou o que for, aos Facebooks, temos umas sugestões de tudo aquilo que nós gostamos, porque os algoritmos são feitos para isso mesmo. Mas também juntam pessoas. E eu sou conhecido, tenho muito humildemente, posso dizê-lo, eu sou conhecido pela Europa e também no mundo, de pessoas que conhecem o meu trabalho e mandam-me coisas porque estão na Austrália ou estão na Argentina, que tinham a avó da Madeira e gostava de sapatinhos e tem uma foto antiga com os chimbídeos, não sei o que, não sei o que mais. E este é o trabalho que eu adoro fazer, estas ligações à antropologia, ligar aqui à antropologia à questão da botânica foi talvez o ponto, novamente, daquele nicho, ser capaz de casar coisas que à partida são completamente distintas, mas que não. E estes são os exemplos precisamente de o fazer. E pronto. Por exemplo, tive vários segmentos na RTP Madeira, na RTP Nacional também, tive várias entrevistas, mas na RTP Madeira onde falava e mostrava de plantas. E mostrar o trabalho às pessoas, partilhar este entusiasmo que é quase geral à população toda, diria mesmo portuguesa, mas a madeirense em específico, acho que é uma forma muito bonita de se mostrar numa comunidade e faz com que as pessoas perguntam e queiram saber mais e eu acabo os meus workshops cansado, drenado, psicologicamente cheio de interação, mas se vi que as pessoas, por exemplo, aos sábados de manhã, literalmente esperavam a semana inteira para ter aquele momento e saem revigoradas e saem com ideias de fazer isto e buscar aquilo e não sei o que, não sei o que mais. Eu acho que isso é fantástico e acho que é muito bom. A conectividade que a gente, pronto, conecta com as pessoas, isso traz-nos vantagens também, cada vez mais a nível empresarial, pois porque há muitas pessoas que já trabalham basicamente pela internet, não só, como agora foi, como referiste, levar o trabalho do escritório para casa, não só isso, mas também o trabalho de internet cada vez mais está a surgir, porque a conectividade que a gente consegue ter entre pessoas e entre distâncias abismais que às vezes a gente trabalha, portanto cada vez é mais fácil, não é? Isso também é uma coisa que nos dá muito alento, portanto para as próximas gerações também, se calhar irão utilizar muito mais a internet para criar os seus próprios empregos ou autoempregos, como tu tens um tipo de autoemprego, não é? Não só, Luís, isso me permites, por exemplo, se fores a fazer uma pesquisa por trabalhos online, o crescimento de remote work, ou seja, trabalho à distância, é exponencial. Nós vamos, justamente em áreas em que, lá está, áreas seja de recursos humanos, seja de tantas outras coisas, o trabalho remoto é muito provavelmente o futuro para muitas áreas, até porque vai trazer vantagens para a entidade empregadora, exatamente. de não ter que ter uns espaços físicos, etc, etc, e isso.
Exato, exato. Pois também é, pronto, é sempre aquela conectividade. Agora queria deixar aqui uma última, antes de depois passar a ver se algum colega também tem aí alguma pergunta a fazer. Qual realmente é a recomendação mesmo para os recém-estudantes ou até pessoas que estejam a ouvir isto, não interessa que sejam as idades, vamos assim, quais são os benefícios ou os desafios, que é mais os desafios que eles têm hoje em dia, pela falta de emprego ou isto ou aquilo. Qual é o apoio que podem ter sobre a internet? Desafios são vários, Luís. Eu posso começar pelos óbvios, em que nós estamos com inflações galopantes, o mercado imobiliário é uma coisa, é um descalabro total, em que é quase impossível sozinhos sairmos da casa dos pais e fazermos a nossa própria coisa, que se antigamente, se calhar não digo muito, mas há 15 anos atrás, a moça licenciatura era um garante de um emprego mais ou menos estável. Hoje em dia a situação de tudo é isso. E existem os desafios a não cairmos nos dogmas, que é o primeiro, quanto mais estudas vais ter mais trabalho, não é isso. Lá por eu pensar, ok, tenho que seguir então, faço a licenciatura, depois vou para o mestrado e depois o doutoramento, e aquilo que eu estou a fazer literalmente é fugir do mercado de trabalho, entrar em bolsas de investigação, etc, etc, que se não me permitem efetivamente construir, se calhar, os meus sonhos enquanto pessoa e enquanto de família, seja o que for, porque a volatilidade e a vulnerabilidade e a instabilidade disso é muita. O desafio aqui está, e que as tecnologias e a internet em especial são particularmente boas nisso, é em permitir as ligações. As conectividades, as ligações, a bolsa de contactos, que é precisamente aquilo que estamos a fazer agora também cá. A expor as nossas histórias, ou pelo menos a minha cá. As nossas experiências. E eu gostava, muito sinceramente, de deixar, porque a vida fez com que eu fosse um eterno otimista. Nem que seja fake it till you make it, mas momentos que vamos abaixo, lá está, sem dúvida alguma. Mas eu tive sempre uma atitude de aprender com as situações que surgem na nossa vida e os desafios que serão vários, e ainda bem que eles existem, porque se nós mantivermos uma atitude positiva a respeito deles, somos sempre capazes de aprender algo com eles. Eu mesmo recentemente situações chatas e tudo mais que fizeram com que eu limasse certas arestas que precisavam de ser limadas, e obviamente sei que tenho anticorpos nesse aspecto. Porquê? Porque sou reconhecido numa coisa para a qual não estudei, e isto é verdade porque acaba por ser um alvo, não é? Mas isso em qualquer trabalho. Eu acho que quando temos alguma posição, seja de topo, seja de organização, seja de responsabilidade, ou temos alguma equipa por baixo de nós, acho que calha sempre esse aspecto. Por isso, o meu conselho mesmo, primeiro, conselho barra, olhando para o desafio, é que nós mantenhamos a calma cá. Isto parece-me muito mais fácil de dizer, não é? Do que fazer, especialmente quando estamos em situações complicadas, porque há sempre alguém a precisar e, por exemplo, eu passei pelas relações públicas num grupo hoteleiro português. Enquanto estava a fazer os gap years e a perceber o que é que eu queria, etc, etc, fiz relações públicas. E apercebi-me que era bom nisso, mas não gostava nada. Mais uma coisa. E apercebi-me sim que pagavam muito mal. Porquê? Porque a ideia cá era dizer, meu Deus, tu és o Relações Públicas, é um cargo extraordinário, uma grande responsabilidade, uma coisa, etc, etc. Quando na verdade eu tinha todo esse pompa e circunstância daquilo, mas estava a receber por baixo. E é isso que nós temos. Nós, enquanto portugueses, nós temos muita tendência a olhar para o cargo e não olhar para aquilo que tiramos dessa situação. E não é tirar só a nível monetário, é de satisfação pessoal também. Casar
casar os nossos gostos e aquilo que temos, somos bons e gostamos, com aquilo que traz dinheiro, esse é o desafio. A internet, as redes sociais são sim, são um meio para conectar com pessoas que têm experiências diferentes ou não tão diferentes das nossas, para não desanimar, porque é fácil, é muito fácil desanimar no mundo do trabalho hoje em dia, até porque se estamos agora a começar, é muito fácil desanimar, mas manter em mente, ou ter em mente, que aquilo que fazemos hoje em dia, ou aquilo que gostamos, pode ser esse de facto o nosso ganha-pão. E pode ser diferente daquilo que estudamos ou cursos quaisquer. E, por exemplo, hoje em dia, se eu tirar um curso de mecânico ou de eletricista ou alguma coisa assim, é quase mais certo que eu tenha trabalho do que se eu entrar por outras áreas académicas que de licenciatura ou tudo mais. Não são todas, lá está, existem isto e ver muito. Ver os rankings das universidades e a taxa de empregabilidade e tudo mais, isto é extremamente importante. Falar, referiste muito bem, que tiveste momentos maus, pois claro, que todos temos, mas esses momentos não quer dizer que estejas errado. Era um Não, momento de em que tu todos. estavas na tua aprendizagem, estavas na tua Verdade. aprendizagem. E aí temos Verdade. aquele caminho que a gente às vezes não é reto e temos que andar ali à procura um pouco. Por isso é que também eu dediquei-me um bocadinho mais a esta parte da área digital também e das tecnologias, mesmo sem ter nascido nelas, não é? Como grande parte daqui dos companheiros que eu aqui tenho, não nasceram nelas, mas dedicaram-se porquê? Porque é uma ferramenta, como tu disse, já não é uma ferramenta, já é um meio que a gente tem para chegarmos a mais pessoas e partilharmos com as outras, porque a gente, ao partilhar, não é de ter só o conhecimento para nós, mas ao partilharmos o conhecimento, somos capazes de ter uma recompensa totalmente diferente, como tu partilhas isso também. Agora queria passar aqui a um dos colegas que se tivesse alguma pergunta, uma questãozinha para pôr aqui ao nosso amigo Pedro. Quem é que está? É só Está ligar o tudo. microfone. Tá. Microfones. Ok, muito Fernandinho. obrigado. Luís, eu posso colocar aqui uma questão ao Pedro, não se importam. Pedro, é o seguinte, eu gostaria de Sim, saber sim, 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 à vontade. que importância é que têm as pessoas que te rodeiam e o que é que te diz o trabalho em equipa. E a outra questão era saber para ti o que é que significa disciplina. Ok, vamos lá. Vamos então por questões. As pessoas que estão à minha volta e o trabalho de equipa, as pessoas que estão à minha volta, porque assim, a minha empresa, eu sou, portanto, eu sou sócio-gerente, sou a única pessoa da minha empresa, para já. Mas trabalho frequentemente em equipa noutros contextos, não dentro da minha própria empresa, mas com a minha empresa também trabalho em equipa. Rodear-se de pessoas que não necessariamente façam o que tu fazes, mas que acreditem naquilo que tu fazes é crucial. Eu passei por todas as fases desse aspecto em que a minha família dizia, rapaz, o que tu estás a fazer, tipo flores, isso não dá jogo, não dá nada. Para agora dizer, vais aparecer na televisão e vais não sei o que mais, etc, etc. Eu acho que foram, não foi uma chapada de luva branca, mas é quase um abre olhos aqui para muita gente que prova, lá está, que se formos persistentes, otimistas, um pedacinho de sorte também e mostrarmos o nosso trabalho, não termos vergonha de errar, não termos vergonha também de dar o passo às vezes errado, porque pelo menos sabemos, pode não ser caminho ali, mas pelo menos já sei que não é caminho. Em ciência, o não resultado é um resultado, o zero é um resultado. E obviamente, e a Paula, pronto, então na área da biologia sabe que isso então é mesmo verdade. E por isso, trabalho de equipa, pessoas que, e por exemplo, eu trabalho com várias empresas, lá está, e eu tenho que saber delegar competências. Quando falamos, por exemplo, em que eu recebo plantas de viveiros internacionais ou nacionais,
e eu tenho que ser criterioso na escolha daquilo com quem trabalho, lá está, porque não só estou a representar também o meu trabalho através dessas pessoas, vá, e vice-versa. Eu acho que nós temos que conseguir encontrar nas pessoas visões de fundo semelhantes, não necessariamente iguais às nossas, porque senão caímos aqui no erro uh, de, de entrar numa competição desnecessária, porque não há necessidade nenhuma disso. Equipas diferentes, com diferentes graus de responsabilidade, sim, porque não temos de ter toda essa ideia de que a equipa distribui igualmente a responsabilidade. Não é, isso não pode ser assim. Há que de facto ter alguém que lidera um bocadinho cá, porque até pode ser alternado e tudo mais, mas há que ter uma pessoa em que se confie e que seja cabecilha, vá, dessa ideia. A segunda pergunta, desculpa, Fernando, não, acho que me perdi um bocadinho aqui, não tinha onde anotar. Disciplina. Disciplina. A disciplina. A disciplina é uma palavra muito, direi, usada como clichê para, especialmente na área do empreendedorismo, que é aquela questão de ser métrico e ser lutador e ser rigoroso. Eu acho que mais importante do que disciplina é ter visão de fundo. Porque nós não temos que ir sempre ao mesmo ritmo, não temos que ir sempre na mesma velocidade, não temos que ir aos ginásio todos os dias. Mas quando vamos, temos que ir com vontade, e eu acho que isso é perfeitamente legítimo. Disciplina cá, ou melhor, para mim, terá que ser vista como saber para onde é que eu vou e não perder foco. Foco aqui, disciplina e foco, acho que é o mais importante cá, porque como há momentos maus ou menos bons, lá está, é fácil desanimar, especialmente quando não temos alguém que nos apoie. Eu tive isso durante anos em que eu remava praticamente sozinho nesta questão, porque primeiro um rapaz, depois novo, no meio das plantas, numa situação quase estabelecida, num status quo que já havia o pessoal assim assado, etc. Tive, mas também digo que o que me salvou cá foi talvez as ligações que eu fiz, porque ao mesmo tempo que me inspirava, sei que inspirei também bastante. Daí que esta questão de que vai em dois sentidos seja extremamente importante, porque o ser humano procura validação em todas as pessoas com quem nós lidamos. Estas validações, sejam um sorriso, sejam um aperto de mão, sejam um bom trabalho, e o português tem muito vergonha de dizer isso, tem muito vergonha de congratular pelo trabalho quando é bem feito. É o primeiro, se calhar, a dizer, olha, isto está mal feito, etc, etc. Mas não, nós temos que ser perfeitamente capazes de delegar, a dizer que sim, olha, não foi bem feito, etc, etc, ensinar, mas também de congratular o bom trabalho, porque esses pequeninos pontos que nós clicamos ou que nós vamos recolhendo são o garante de não perder o foco naquele trabalho. E quando em Portugal, e estou a falar, até parece que até parece que estou amargo com a situação, mas não tudo. Muita gente, se calhar, acha-se patrão pelo acto de mandar, não necessariamente de ter a capacidade de inspirar. E isso é extremamente importante, porque numa equipa inspirada, cujo trabalho seja valorizado e congratulado, eu acho que será talvez das coisas mais extraordinárias que se pode ter, mesmo que não te traga 2.000, 3.000, 4.000 euros por mês, nada disso. Eu acho que se vais para o trabalho, ou se vais para o que tu fazes, com alguma leveza, eu acho que então já estás set for the goal. Acho que já estás mais do que pronto para disparar na direção certa. A Paula tinha uma pergunta, mas tem que ligar o microfone. A Paulazinha também levantou a mão, sim senhora. Paula. Sim, tenho uma pergunta e para já dar os parabéns aqui ao Luís e ao Pedro
porque foi de facto extraordinária esta conversa. Também dar os parabéns ao Pedro por pensar em futuramente seguir também uma licenciatura em Biologia, porque Biologia é uma das profissões do futuro. está na lista das profissões do futuro. E também queria fazer aqui uma ou duas perguntas da conversa que tive com o Luís e connosco. Eu notei que das primeiras coisas que o Pedro disse é que para si a comunicação era importante. E portanto, daí que pergunto, qual de facto é o produto do seu negócio? São as plantas, as orquídeas, ou é de facto a comunicação com as pessoas? Porque pareceu-me aí que as plantas eram um veículo para que o Pedro comunicasse com as pessoas. E por isso daí a minha pergunta. E por outro lado, se o Pedro se acha um visionário. Ok, vou responder primeiro à última pergunta. Não me acho de todo um visionário. Acho que sou, até porque não gosto nada da palavra. Acho que dá um cunho desnecessário e se calhar quase de mecenas ou algo assim. Eu não tracei caminho para ninguém de propósito. Eu tracei o meu próprio caminho. Fico mais do que feliz se alguém seguir o meu caminho, porque falávamos, retomando a questão da inspiração de há pouco, é muito nesse aspecto que eu gostava de que o meu trabalho fosse visto ou pensado. Alguém que se calhar ligou as pessoas através das plantas, precisamente, Paulo. Porque as minhas orquídeas, eu não sou viveirista, tenho intenções eventualmente de fazer algum trabalho nessa área, mas aquilo que eu faço, sim, é na questão, essencialmente é a consultoria e a formação através das plantas, com as plantas. Foram de facto um veículo, elas sim, foram as minhas tecnologias, não é em verde, é em bruto, e eu tenho, portanto, a minha página de Facebook Madeira Orchids, onde quase todos os dias faço lives e publicações sobre as diferentes plantas. Essa questão da inspiração, novamente a questão da inspiração aqui, por isso sim, eu tenho faço alguma reprodução em casa também das minhas orquídeas, mas depois existem todas as questões, como é que se diz, de licenças são de tal maneira complexas que eu acho que me virei mesmo para a parte de formação e de consultoria. Eu, enquanto auditor do European Orchid Council, isso é algo que nós estamos a trabalhar muito hoje em dia e diretamente com o pessoal que faz parte do European Orchid Council, que está ligado à CITES, que a Paula de certeza saberá o que é, não sei se portanto, o restante painel saberá, mas a CITES literalmente é uma instituição, um grupo de pessoas que regula o comércio e qualquer tipo de transação de seres vivos, partes de seres vivos também. E existe muita... Eu costumo dizer que isto é consenso na organização do European Orchid Council, que existem questões supranacionais que são vistas com alguma pouca noção da realidade. Enquanto se preocupa mais, por exemplo, com se calhar a planta que fulano X ou Y cultiva cá, se calhar a maior parte do trabalho deveria ser feito no trabalho na zona de origem para impedir que os habitats sejam destruídos, por exemplo. Existem aqui, são visões um bocadinho diferentes que acabam por dificultar a vida de alguns produtores. Por exemplo, nós trabalhamos com alguns produtores belgas que, portanto, de há 40 ou 50 anos atrás, que têm espécies, por exemplo, falamos do sapatinho, aquela orquídea do Natal, que muita gente conhece, etc, etc. É uma orquídea que está no anexo A, literalmente da CITES, ou seja, teoricamente, em situação alguma, poderia ser comercializada, mas ela está na cultura madeirense há décadas. Isto depois em papel entra em conflito e tudo mais, é um bocado complicado. E então, para já, eu apercebi-me que casando
a minha questão da comunicação e da cultura, acabava por fazer aquilo que eu queria sempre mesmo fazer, que era a ponte. Novamente digo, eu não sou biólogo, nem tenho intenções de passar por isso. Sou muito humilde naquilo que faço, sei que sou bom naquilo que faço, isto é preciso ter noção, mas não sou biólogo. Às vezes também falaram engenheiro Pedro, e eu não sou engenheiro. E na Madeira nós temos o costume, qualquer pessoa licenciada chama-me por doutor Pedro, é o que os meus formandos me chamam. Então não sou doutorado, sou pós-graduado, porque a minha dissertação, entre aspas, foi o livro que editei quando cheguei cá. Por isso sim, Paula, as plantas são um veículo aqui para a questão da comunicação e para a consultoria, onde os relatórios que eu faço, da minha experiência com as plantas, lá está, portanto vivo disso. Sim senhor, excelente, excelente. Mas a comunicação sempre, basicamente, é sempre a tua ferramenta principal. Não sei se a Paula ficou esclarecida, se ficou alguma coisa. Sim, foi mesmo isso. É porque eu percebi de facto que a comunicação era algo muito importante no seu trabalho e portanto, por isso é a minha questão. E no fundo a formação é também um veículo de partilha de experiência. Exatamente. Que bom. Obrigada. Temos aqui mais algum... Eu gostava também de primeiro felicitar o Pedro pelo... Eu não te conhecia e estou encantado com o teu testemunho. De facto, encontrar alguém que seguiu a sua paixão, que eu acho que é o que tu fazes, não é? Dou-te os parabéns por isso. E o que eu te gostava de perguntar, porque para já achei muito curioso teres quase a sensação que criaste o teu próprio nicho, não é? Tu tens um nicho muito pouco natural, quer dizer, nós à partida não associamos muito se calhar homens a tratar de flores, não é verdade, mas pronto, culturalmente às vezes temos esses preconceitos, mas tu seguiste, no fundo andaste aí um pouco à deriva, mas depois descobriste a tua paixão e seguiste. Não sei se estou correto, Sim. A forma como tu falas só pode ser a tua paixão. Que conselho é que dás para alguém que até tem um gosto, uma paixão, mas começa a equacionar entre seguir a paixão ou seguir o racional, vá lá, pronto, e se calhar é uma coisa que não vai dar, é uma coisa fora do normal, ou tem receio de ser ridicularizado, sei lá, esse tipo de questões que se coloca, não é? Um jovem, que conselho é que dás? Porque, de facto, soubeste aproveitar muito bem todas as circunstâncias, não é? E às vezes a pessoa até tem uma paixão, mas não está assim, não tem as circunstâncias a favor, quer dizer, quando tu falas que estás a utilizar tecnologia para, no fundo, para fazer passar a tua voz para fora da ilha, não é? Começaste pela ilha e já és conhecido a nível da Europa e do mundo, quer dizer, e reconheces, se não fosse a tecnologia, se calhar não tinha sido assim. Mas para um jovem que está a começar, pronto, está na escola, ou está a sair da escola, ou está a pensar o que é que vai fazer, até ter uma paixão, que conselhos é que podes dar para esse jovem seguir, no fundo, a sua paixão? Obrigado, Carlos. Agora puseste-me a pensar com essa história de eu ter criado o meu próprio nicho, porque é verdade, eu acho que criei mesmo um nicho que não existia. Daí que talvez só faça sentido ser eu a fazê-lo, porque se fui eu a criar esse nicho, acho que só faz sentido ser eu a fazê-lo. Daí que faça sentido novamente aquilo que eu disse, talvez de inspirar, não necessariamente seguir o caminho que eu fiz, porque é o meu caminho, mas inspirar. Essa é uma questão muito válida, mas extremamente válida, porque eu acho que as coisas podem e devem ser concomitantes, ou seja, eu acho que podem acontecer ao mesmo tempo.
Eu acho que graças às tecnologias cá, acho que podemos experimentar várias coisas sem necessariamente entrarmos em terrenos mais dúbios, não é? Em que se calhar eu tenho trabalho num restaurante de X a X horas, mas sempre tive imenso gosto por design industrial ou alguma coisa assim. Eu acho que a internet hoje em dia tem uma série de ferramentas, mesmo que sejam pagas, onde eu posso ver se gosto, se tem de facto jeito, se eu consigo fazer alguma coisa como freelancer e perceber que o mercado online é do tamanho do mundo. Literalmente. Agora, crucial, mas crucial mesmo, portanto, o inglês. Eu acho que para quem tem dificuldades com o inglês, se falar espanhol no mercado americano, latino-americano, na América Latina, aliás, poderá ter algum sucesso, mas isso é uma barreira, aí sim, eu diria logo, invistam nessa parte. Hoje em dia existem mil e uma oportunidades para podermos aprender línguas, quer dos centros de emprego, das zonas, às vezes as próprias juntas de freguesia, câmaras, têm diversos cursos que podem ser aproveitados. Mas sem dúvida alguma, aquilo que eu diria era que experimentem, que tenham essa audácia, porque é mesmo isso, e rodeiem-se de pessoas que validem e valorizem essas vossas pretensões. Não necessariamente largar tudo e ir para o outro lado do mundo e algo assim, porque acho que nós temos que ser também balanceados no nosso coração, não é? Porque existem riscos em todos os lados, mas acho que nós podemos, de certa forma, nem que seja compensar aquilo que possa faltar daquilo que gostamos e do hobby, às vezes, porque nós temos que olhar para os nossos hobbies, porque normalmente os nossos hobbies dizem muito a respeito daquilo que nós gostaríamos de fazer, ou aquilo que... Eu, por exemplo, o meu hobby era estar à volta das plantas da minha avó, se pensar bem nisso. Acho que já estava mais do que destinado de que eu ia andar à volta das plantas. Sempre gostei de brincar de professor e tudo mais a miúdo. Olha para mim agora, estou a ensinar sobre plantas. Daí que eu acho que seja importante fazer as coisas, ou tentar fazer as coisas um bocadinho ao mesmo tempo cá. Não necessariamente estar a lucrar dos dois, ou pensar vou logo fazer dinheiro com isto, mas pensar que a possibilidade existe. Aqui por causa das tecnologias. Às vezes há áreas que são completamente distintas mesmo. Por exemplo, olha, tenho um caso também de um amigo meu que era, portanto ele é engenheiro agrónomo, começou num ginásio e ele gosta daquilo e hoje em dia praticamente só faz trabalhos de PT, por exemplo. São coisas completamente distintas. Às vezes pensava, opa, tu tiraste o curso de engenharia agrónoma. Eu se tivesse o carimbo de engenheiro agrónomo, se calhar estava muito mais num sítio se calhar que eu idealizava, mas não. O nosso percurso é o nosso percurso e temos que ser nós mesmos a valorizá-lo. Claro. Por isso o conselho, Carlos, é esse, a perceber que podemos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não necessariamente debitar 50% do nosso tempo, mas não, com o tempo experimentar, ver as possibilidades, etc. Acho que é saudável primeiro para nós mesmos, porque vai-nos dar algum grau de sanidade mental, especialmente se não gostarmos daquilo que fazemos, porque efetivamente há a realidade de muita gente neste país que trabalha porque precisa de comer, de alimentar os miúdos, de pagar o carro, pagar a casa e tudo mais, e haverá sempre alguém mais necessitado que nós, cuja empresa vai contratar e assim se perpetuam alguns dos salários baixos em Portugal, mesmo empresas que faturam imenso dinheiro, por exemplo. Por isso sim, esse é o conselho que eu dou, devagarinho e certo. Comunicação e envolver-te com pessoas que te influenciam positivamente, não é? Te ajudem a seguir o caminho. É isso. Obrigado. Quero passar aqui a palavra a mais alguém que queira falar. Paulo, Mónica. Temos a Mónica. Boa noite, Pedro. Muito obrigado pela tua filosofia de vida e pela coragem. Estou estupefata realmente pela tua vivência e por conseguires realmente nos dias de hoje teres a frontalidade de seguir reto face aos teus sonhos, seguir sempre em frente. Gostaria de perguntar, para aquilo que tu nos partilhaste, se foi a tua avó a pessoa que te inspirou
e que te marcou nessa tua filosofia de vida? E a segunda questão, qual é o teu lema de vida? E mais uma vez, muito obrigado e continua sempre em frente. Obrigado, Mónica. Não foi a minha avó que me inspirou. Não foi, não foi. Eu acho que a pessoa que mais me inspirou foi portanto, uma pessoa com quem eu trabalhei na altura na Quinta da Boa Vista, que era e é um orquidário, uma quinta de orquídeas aqui no Funchal, que foi a Mrs. Garson, Elizabeth Garson, que já partiu, já nos deixou. A Paula de certeza que sabe de quem é a senhora, a família. E foi, portanto, eu fui trabalhar lá na altura porque surgiu um anúncio portanto, no diário. Eu estava já na universidade, estava a licenciar-me cá, de alguém que gostasse de plantas, etc. E eu já tinha aquele bichinho, mas de certa forma nada que pudesse chamar inspirador. E trabalhei diretamente com a Mrs. Gosson, que era conhecida internacionalmente como The Orchid Whisperer, ou seja, a mágica das orquídeas ou algo assim. E ela dizia-me muito, primeiro congratulava-me pelo meu trabalho, e inspirava-me muito. Ela passava-me essas vibes mesmo. E ela disse-me qualquer coisa que é: tu lembras ou fazes-me lembrar de mim quando eu era mais nova. E eu olhei para aquilo, vi uma pessoa que se calhar tinha projeto feito, tinha toda aquela coleção, tinha registado imensas orquídeas, que já agora é uma coisa que eu faço também. Eu crio as minhas próprias orquídeas e portanto faço a fecundação e tudo mais, depois mando a cápsula para o laboratório e passados anos elas vêm pequeninas, depois tenho que esperar anos até florescerem para depois poder registá-las na Royal Horticultural Society, que é a entidade na Europa que faz esse tipo de registro oficial, e tenho feito algumas. Um dos projetos é de registar orquídeas em honra de sítios ou coisas da Madeira, por exemplo. Acho que é uma forma de registar para a eternidade, porque isto é um projeto maior do que eu próprio, porque eu entretanto vou morrer e aquelas orquídeas ainda vão estar registadas e esperemos que passem por aí fora. A ideia será que cada freguesia da região tenha a sua própria orquídea e que possa, sei lá, eventualmente tê-la num tronco ou num vaso à porta da junta de freguesia ou algo assim. Eu achei a forma mais bonita de homenagear a Ilha das Flores com flores, não é? Isto é um trabalho para uma vida e é um trabalho que eu não sei se consigo acabar na minha vida. Digo isto já com 31 anos, mas é verdade, e porque as orquídeas são coisas que demoram, é preciso ter paciência e sapiência também. Mas foi talvez a Mrs. Garton, Elizabeth Garton, que me inspirou a ser e a fazer aquilo que faço. Tive várias pessoas que me deram também, ou vão-me dando sempre picos de inspiração quando ela vai um bocadinho abaixo, porque trabalhar com seres vivos significa que eles podem de um momento para o outro não estar vivos, não é? Por isso não é como mexer com um metal ou uma madeira ou uma cerâmica em que efetivamente não há, as condições são muito menos flutuantes, mas aquela ideia também que são coisas muito sensíveis, também eu gosto de desmistificar isso. Acho que em 30 e tal mil espécies naturais de orquídeas, milhões de híbridos, existe a orquídea perfeita para cada condição. Por isso qualquer pessoa neste mundo pode ter a sua orquídea de estimação e arranjar ali, porque, e isso, eu já respondo à segunda pergunta do lema de vida, nós termos uma planta em casa que é o nosso próprio pequeno projeto e que nós vemos raízes novas, folhas novas, a floração, etc., é uma inspiração diária também para o nosso bom trabalho e que se reflete se calhar em todos os outros aspectos da vida. Às vezes o que eu faço terapia e não tenho vergonha nenhuma de dizer e faço terapia e acho que é das coisas mais extraordinárias que qualquer pessoa poderia fazer, nem que seja nesta questão do autoconhecimento e às vezes tudo o que nós precisamos é de um bom motivo e começar a partir desse motivo e acho que talvez seja por isso que existe uma passagem do livro do Herbert Weller, Os Passos em Volta, que é uma coisa extraordinária e a citação não é de cor porque não a tenho aqui, mas é algo como e aquele homem velhíssimo nunca
prescindiria do amor, tinha vasos de orquídeas no jardim, algo assim do género. Que seja, não é? Passando para o lema de vida. O lema de vida acho que é sempre sermos fiéis e gentis connosco mesmos e com aqueles que nos fazem bem. Sermos gratos, a gratidão, seja ela pelo que for. Acho que pode ajudar a ser aquele motivo, aquele um motivo que nós precisamos às vezes para conseguir passar ao próximo. Por isso sim, gratidão e paz de espírito. Sempre. Tentar por isso. Não sei se respondi. Obrigado. Acho que sim. Paulo, estavas aí todo entusiasmado há pouco. Estou muito entusiasmado. Não, acima de tudo agradecer ao Pedro pela fantástica partilha que nos estás a dar e por estares aqui connosco. Acima de tudo também quero-te agradecer porque aqui deste uma boa lição a toda a gente e a quem vai ver futuramente como é que nós devemos vender a nossa marca, que somos nós, não é? Porque há muita pouca gente a fazer isso e dou-te os parabéns por teres a coragem de dizer não, eu sou bom, eu faço isto e acho que isso é muito importante para que as pessoas comecem também aqui a desbloquearem algumas crenças que existem na sociedade portuguesa, na minha opinião. E o que te pergunto é o seguinte, isto é tudo muito vida, uma caminhada, vários caminhos, a criação do nicho, mas nem tudo foi fácil, não é? Que nós sabemos, e pela experiência de vida que todos nós aqui temos, que para chegar a um lado, para termos sucesso, há sempre aqueles momentos mesmo maus, aquelas frustrações que nos vêm, aqueles momentos quase que de desespero, será a dúvida, não é? Será que eu estou no caminho certo ou não? A minha pergunta é, nesses momentos, o que é que te levou a estar onde estás hoje em dia? Obrigado, Paulo. Eu tive, se calhar, nesta jornada, o ponto que se calhar me levou um bocadinho mais abaixo foi ter tido recentemente uma situação um bocado complicada, em que por concorrência, ou pela concorrência, que foi lançada, foi uma questão um bocado complicada em que tentaram mesmo mandar-me abaixo e tudo mais. Passado algum tempo, foi uma situação muito complicada e completamente desnecessária e que acho que diz mais sobre o carácter de quem quis fazer essa situação complicada do meu, mas pronto. Eu acho que o que me fez seguir até onde estou hoje em dia foi perceber, e isto digo com certeza, que caramba, eu devo ser mesmo bom para quererem me tirar do cenário. Acho que quanto mais crescemos, mais alvos nos tornamos, a verdade é essa. Ou mais concorrência temos, lá está, mas isso é uma validação também do nosso próprio sucesso. E o que me fez também olhar foi porque, lá está, eu, como trabalho com seres vivos, eu não posso simplesmente abandonar, não é tipo abandonar, vou deixar isto tudo para trás, etc. Não, eu tenho ali um legado e depois eu tenho que pensar, ser grato por tudo aquilo que eu tenho hoje em dia já foi por causa daquilo que tenho, ou daquilo que fiz, e tive momentos muito maus, tive momentos muito em que pensei, caramba, o que é que eu estou aqui a fazer, já não tenho pachorra para isto e tudo mais, mas isso acho que são fases completamente naturais e normais de qualquer trabalho e qualquer profissão, lá está. Por isso, sim, ser grato novamente e perceber que o nosso, é mais fácil eu mandar uma seta a um alvo de 2 metros do que a um alvo de 20 centímetros, por exemplo. E olharmos não com nunca aquela ideia de que eu sou intocável, ou eu estou aqui, ou estou assado de todo. Acho que isso é completamente mau, mas de perceber, não, ok. Por exemplo, eu acredito muito em trabalho conjunto e acho que em áreas muito específicas acho que fazemos mais de forma conjunta.
Não necessariamente, isso não significa que eu vou vender para a loja do vizinho, nem o vizinho vem vender para a minha loja, mas acho que sindicalizar aqui um bocadinho a questão, trabalharmos para um certo ideal, ou um certo objetivo. Eu acredito muito nisso. Por isso sim, o que eu fiz foi tentar afastar-me um bocadinho, fisicamente por vezes desligar da situação, tirar dias se necessário e avaliar o que estava a acontecer, etc. E ter muita calma, rodear-me de pessoas positivas, em que por vezes é fácil perdermos ou deixarmos de dar valor ao nosso próprio percurso, porque nós habituamos a ele. Não é mais do que o normal, já é o nosso comum, nós não vemos o quão às vezes extraordinário é aquilo que nós fazemos. Por exemplo, na altura, e eu sou muito grato por ter tido a oportunidade de escrever o livro, mas isso já tem a ver com a minha personalidade. Mas eu nunca achei que escrever um livro fosse uma coisa de, sei lá, como se fosse um objetivo, uma coisa extraordinária, assim. Eu sempre vi como foi um contributo que eu tive para algo maior que o livro. Não sei se me faço entender. Acho que existem vários pontos que nós conseguimos ajudar a criar, porque aquilo que eu via, ou aquilo que eu vejo, essencialmente, e isto parece um bocado utópico de dizer, mas é verdade, é aquilo que me dá mais satisfação é a inspiração do que propriamente o paycheck no fim do mês, porque é claro que eu não vivo sem o paycheck no fim do mês, mas se calhar aquilo que me faz continuar é ver a cara das pessoas, a ver a influência positiva se calhar que deixei lá, e epá, porque no fim do dia é isso. Eu acho que no fim do dia o que nós precisamos mesmo é de ter vontade para no dia seguinte voltar a fazer o que fizemos ontem, ou nesse dia. Por isso, assim, é isso. Fantástico, fantástico. Já estamos com uma horazinha alongada. Isto normalmente não leva assim tanto tempo, mas pronto, hoje a conversa surgiu de tal forma tão satisfatória para todos nós e para quem esteja a ouvir também. Quero agradecer a todos que estão aqui na nossa plateia, vamos dizer assim, e principalmente ao Pedro, que é uma honra e um privilégio estar aqui a fazer esta live contigo. Toda minha. Pela tua amizade também, pela sinceridade que tu tens transmitido tudo isso. Todos nós devíamos ter essa intenção, é deixar um legado, inspirar outros. Há coisas que a gente devíamos fazer inconscientemente, vamos assim, com consciência, mas inconscientemente, não é só para um benefício próprio. É deixar, porque alguém te deixou um legado e tu possivelmente irás deixar um legado para outro. A gente aqui também na nossa comunidade fazemos basicamente a mesma coisa. A gente estamos a fazer isto que se pode refletir por vários anos ou décadas e a gente acabamos por ser imortais, como bem falaste aí também num pontozinho, que acabamos quase que nunca morrer, porque deixamos uma parte de nós do serviço que a gente fizemos. E a gente todos aqui na Global Business for You estamos a fazer isso também numa área um bocadinho diferente, que é a área mais digital. Pronto, trabalhamos mais online. Tu também fazes essa particularidade que é excelente, todas as pessoas o devem aproveitar, porque cada vez mais se começa até a comercializar por aqui, seja as nossas capacidades e também disseste uma parte que é a gente agradecer às outras pessoas pelo pouco que eles nos partilham, que é a partilha. A partilha de um ser que até às vezes é um bocadinho menos conhecedor que nós, mas também nos traz algo a acrescentar. Portanto, isso é fantástico, a tua visão sobre o futuro, sobre o deixar o legado, a inspiração que crias das plantas que te vêm de ti e, portanto, isso é fantástico. Sem mais, quero terminar hoje esta live agradecendo a todos outra vez e ao Pedro principalmente, porque foi a nossa ferramenta hoje principal. E para qualquer pessoa que esteja a ouvir agora ou que venha a ouvir posteriormente, se realmente achar alguma coisa de inspiração, ou seja de plantas como o Pedro, que é das orquídeas, que ele adora, seja mais de uma área digital, comunique com qualquer pessoa da nossa organização, das pessoas que aqui estão, partilhou este vídeo e que contacte para saber mais, porque felizmente a gente estamos aqui para partilhar com os outros, para liderar outras pessoas, para que outras pessoas também liderem e para deixarmos um legado. Por isso, termina-se mais hoje uma live
das nossas quinta-feiras da Google Visit for You e um bem-aja a todos e muito boa noite para todos também. Okay? Boa noite. Boa noite, obrigado pela partilha. Obrigado a todos.